os políticos inventam reformas, e os privilégios nunca são cortados, porque essas reformas são feitas vinda dos políticos, que são os que mais têm privilégios. Imagina se a gente fosse todo mundo que pudesse para as ruas com aquela força que a gente foi em 2013. Só que em vez de ir perdido e por causa de 20 centavos, e por uma reforma, dessa vez uma reforma de verdade, partindo do povo, para cortar os privilégios mesmos. Imagina uma reforma que unisse quem se acha que é de esquerda, quem se acha que é de direita, quem acha que é de centro, e quem, como eu, não dá menor bola para isso de direita e esquerda, que eu não acredito. Que existem as panelinhas, né? As panelinhas existem, eles falam, eu sou de esquerda, eu sou de esquerda, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Mas eu não acredito nessa classificação, acho bem errada. Mas algumas coisas que ninguém consegue negar que tá errado. Cortar os privilégios de políticos mesmo. Cortar o número de deputados, não pela metade. Pela metade ainda fica 200 e cacetada, só os federais ainda. Cortar para no máximo um por partido. E aí você pode dar o voto daquele um que elegeu proporcional aos votos que ele teve para continuar tendo a mesma proporcionalidade que a gente tem hoje. Ia ficar 30 e poucos deputados federais. Com 30 e poucos dá tempo de cada um deles discursar e a gente saber quem votou em quem. Não é só uma questão de economia de dinheiro, que vai economizar bastante. Uma questão de economia também, de eficiência para fazer política. A gente vai conseguir ouvir, saber em que cada um votou, o que cada um defende, em vez de ter aquele monte, a gente nem sabe quem são, né? Um por partido no máximo. Como o Parkinson, tem a lei de Parkinson, quem quiser buscar o livro para ler, eu não vou ficar me aprofundando aqui, mas ele fala que uma assembleia muito grande não dá certo, e ele fala um número bem menor do que 30 e poucos que eu tô falando aqui agora. Cortar o número de senadores, não para 2 por estado, como eu já vi propostas, mas um só por estado. Para que mais do que um senador por estado? Um só, cortar para 1/3 o número de senadores. E aí o mesmo caso, a gente vai conseguir ouvir cada um, saber o que é a proposta dele, saber em que cada um votou. Não precisa de 3 para cada estado. Cortar esse monte de cargo comissionado para 1%. Deixa 2, 3 assessores para cada político. No máximo. Corta todos os benefícios de político. O político ganha um salário bom, não precisa cortar o salário dele. Corta só os benefícios, que são muito mais caros do que o próprio salário. O salário já é bom. Ele pode pagar o próprio carro, pode pagar a própria aposentadoria, investir, né, no plano de previdência. Ele pode cuidar da alimentação, comprar o próprio paletó. Então só o salário bom, que já é muito bom o salário que eles têm, sem auxílio moradia. Talvez não precise nem obrigar eles a irem para Brasília, para não ter que, eu preciso de auxílio moradia. Ou no máximo dar um dormitório lá, né? Um quartinho para eles ficar quando estão em Brasília. Mas nem isso. Deixa fazer home office. Deixa trabalhar de casa. Não precisa para fazer uma votação desse tipo. Ele grava o voto dele ao vivo. Ele pode fazer isso da casa dele. Não precisa viajar para Brasília. Sem passagem aérea.
Eles ficam viajando com o nosso dinheiro para fazer campanha política. Vai para um lado, vai para o outro, só para reunir os apoiadores lá, fazer promessa. Não, não precisa de passagem aérea, não precisa viajar. Executivo, sim, tá. Precisa de outros tipos de reuniões, né? Presidente, governador, prefeito, tudo bem. Mas legislativo, deputado, vereador, não precisa ficar viajando, não precisa de carro, não precisa de gasolina, não precisa de nada, corta tudo. É lógico que eles não vão votar isso. Mas com a força que o povo brasileiro mostrou que teve lá em 2013, só que tinha força e não tinha muito rumo, se a gente for com aquela força pedindo uma reforma dessa, eles vão ser obrigados a fazer. E esquecer as diferenças de quem chama o outro de fascista, de quem chama o outro de... Esquece isso. Né? Eles colocaram o povo, a gente, uns contra os outros aqui embaixo, para manter os privilégios deles lá em cima. Né? Esquecer isso. E ir para as ruas para pedir o corte de privilégios. A gente quer políticos que sejam experientes, que saibam o que estão fazendo, mas não que sejam políticos profissionais e que ficam se reelegendo uma vez atrás da outra. Então acabar com a reeleição, inclusive reeleição mudando de cargo. O cara é deputado, está se elegendo, se candidatando a governador, a prefeito, a presidente da república. Não, sabe por quê? Porque a gente quer que ele fique fora da política há um tempo, porque se ele fez algum mal feito, alguma corrupção, desviou algum dinheiro, ele tem esse tempo para ser investigado. Sem ele estar lá dentro com foro privilegiado, e mesmo que a gente acabe com o foro privilegiado, se ele está lá dentro, ele consegue colocar, mudar a diretoria de quem está investigando, da Polícia Federal, ele consegue alguma influência no Ministério Público, talvez, ou seja lá o órgão que está investigando ele. Então a gente quer ele fora da política. A gente não quer um político que precise viver da política, que seja um político profissional. A gente quer que ele pode até não ser rico. Aliás, a gente quer políticos que representem os mais pobres, né? Pode ser rico, pode ser pobre, mas um que seja capaz de se manter fora da política, que não precisa daquilo como emprego. Às vezes não é um rico, trabalha, tem muito professor, por exemplo, né? O cara é professor, às vezes até concursado, ele pede licença, deixa de receber o salário dele como professor, aí depois ele tem como voltar, depois ele cumpre o mandato e depois volta a ser professor. Ou se ele tem empresas, que a gente não quer um político que dependa da política, que às vezes tem um certo dinheiro, tem um padrão elevado de vida, né? Gosta de andar de carrão, gosta de restaurante caro e precisa da política para manter isso. Então nada contra se ele tem o dinheiro dele, alguém muito rico, tipo o João Dória. Não tô falando aqui bem do João Dória, tô falando alguém rico como o João Dória, como o João Amoedo. São pessoas que têm bastante posses. Bom, é legal pessoas com bastante posses na política. A gente sabe que ele não precisa da política para se manter. Mesmo assim, quando eles entram, eles querem uma reeleição atrás da outra, né? Porque deve ser uma mamata muito grande. Não, a gente quer político que vai lá, cumpre o mandato dele, faz o que ele teve de proposta e depois fique pelo menos 4, 5 anos sem se reeleger a nada. Porque daí, se ele tiver um cartão corporativo, por exemplo, a gente pode quebrar o sigilo dele. Não por suspeita. Passou o mandato, tá aqui, ó, cartão corporativo, tudo que gastou. Vamos ver se foi bem gasto, se precisava ter gastado aquilo. Uma reforma que corte tudo isso.
A economia vai ser grande? Vai. Vai ser um bom começo, um bom exemplo. Porque quando fazem uma reforma, principalmente aposentadoria de político e tudo quanto é tipo de aposentadoria de serviço público, dos grandes, eles que pagam já recebem um bruta de um salário. Eles que pagam uma aposentadoria, um plano de previdência. Não precisa, seja político, militar, juiz, Ministério Público, não precisa ter aposentadoria integral ou aposentadoria gorda. Enquanto tá trabalhando, beleza, paga um salário bom, um salário de político. A gente quer que o professor tenha um salário bom também. Mas não acho que precise falar, o presidente tem que viver com um salário mínimo. Não, já tem um salário bom, tudo bem. A gente paga bem para ele, tudo bem. Mas sem esse monte de regalia, porque ele tem um salário bom já. Tudo que ele quiser que gaste do próprio salário, não precisa de um monte de mordomia, não. Então, se a gente for pra rua, não esperar dos políticos, mesmo aqueles que a gente gosta, deixa eles de lado. Vamos ver quais são os políticos que vão apoiar a gente. Você que gosta do Lula, você gosta do Bolsonaro, você que gosta do Ciro Gomes, vamos fazer um movimento fora. Você que gosta do pessoal do MBL, vamos ver se vamos fazer um movimento fora disso. Vamos ver se ele vai apoiar a gente. Se esse seu político vai apoiar a gente, porque eu acredito que o que eu tô falando aqui, todo mundo concorda. Da população, mesmo quem é mais alinhado com direita ou com esquerda, todo mundo concorda com isso. Fazer um projeto para o povo se unir e não ficar dividindo, né? Rotulando o outro de fascista, o outro de comunista. Vamos parar de idolatrar político e pedir a nossa reforma. Que tal? Os que vêm de fora, né? Tem alguns movimentos aí, pessoas no YouTube que fazem como eu aqui, mas tem muito mais poder, muito mais alcance do que eu, e que colocam a sua opinião política, falam que é para combater privilégio, que é para melhorar o Brasil. Vamos ver se eles apoiam essa ideia, porque eu duvido que alguém discorde aqui. Fala, não, político tem que ter. Não precisa ter nada. Precisa cortar tudo isso, esse monte de deputado, esse monte de privilégio. A gente já vai pra rua, já exige fim do foro privilegiado. Mas tem a pandemia agora e tal. Não, meu vídeo não vai. O meu vídeo tá começando na internet agora. Eu não tenho esse alcance essa pretensão de amanhã ter milhões de pessoas na rua pedindo isso. Então é o timing dele, né? Chegar. Eu tenho esperança que chegue alguém que tenha um alcance maior que o meu, né? Não devo ser só eu que tô pedindo isso. Tem mais pessoas que pensaram nisso. Não sou um gênio. Eu penso. Eu quero que todo mundo pense. E não precisa pensar igual eu. Porque ninguém é assim genial. Todas as ideias dele são todas boas. Mas se um movimento desse, pedindo uma reforma dessa de verdade mesmo, cortando mesmo os privilégios, e partindo do povo, não partindo de político, um político, mesmo que nunca se elegeu, que tá lá, candidato e tal, que eu tô aqui para cortar o privilégio. A gente conhece essa história desde o Collor, né? Ele chega lá e não adianta nada. Tem que partir do povo. Já tá ficando longo o vídeo. É o vídeo mais importante que eu já fiz. Com toda certeza. Um vídeo de união, um vídeo... uma proposta aqui que
Eu acredito que não tem outro caminho. E não vai surgir um salvador da pátria, nem de direita, nem de esquerda, nem fascista, nem comunista. Um abraço, gente.